Bom dia, Brasil! Bom dia, Nativa FM 98.1. Bom dia, amigo síndico. Bom dia, minha amiga síndica. Bom dia, você que mora em condomínio. Vamos que vamos, começando mais um Inteligência Condominial aqui na Nativa FM 98.1. Um bate-papo com meu amigo Cristiane Romão, que é um papo maravilhoso, já está aqui já conosco. E vamos que vamos, Inteligência Condominial nas ondas sonoras da Ativa FM 98. Quero aproveitar e mandar um abraço aos nossos apoiadores. Combate Extintores, NSEV Rastreadores, NARTE Produtos Promocionais, Start Engenharia, Dr. Cláudio Viana e o pessoal da Clópolis Taguatinga, cara, filosofia. Vamos despertar nossa mente, vamos ampliar nossa mente, meu jovem. Vamos que vamos, começando mais uma Inteligência Condominial. Vamos lá, Cristiane, fica à vontade para mandar o convite para a gente começar nosso bate-papo. Rolou um evento maravilhoso lá em Salvador, que é o Empodera. Então já falar sobre o Empodera, os temas que rolaram aí, vamos fazer um bate-papo bem tranquilo. Já convido você lá no nosso YouTube Inteligência Condominial. Conteúdo para você. Estamos agora também mandando um abraço pessoal da Rede TV SDPTV, Inteligência Condominial, o primeiro programa de rede aberta que fala de condomínio. Buenos dias, minha amiga! Bom dia, querido Thiago, como vai você? Tudo certo? 1001% agora falando com a senhorita. Faltou você aqui no Empodera, viu? Só te digo isso. Convite foi feito. Você que não está querendo vir para Bahia. Tá querendo, mas você comprou a agenda, né? Mas eu tenho que ir uma hora para a gente poder. Mandar um abraço para um amigo também da Start Engenharia. Hoje vai estar conosco lá, o Aristóteles vai estar conosco terça-feira gravando, quarta-feira sai um capítulo lá do nosso Inteligência Condominial. Start Engenharia, pessoal, muito bacana aí. Valeu, um abraço, Aristóteles. Vamos lá, Empodera. Eu já gostei do nome, Empodera, né? Me fala um pouquinho o que rolou de tema lá para a gente poder começar nosso bate-papo de hoje, amiga. Pois é, bom dia a todos. Primeiro, assim, agradecer, Thiago, foi assim... Eu ainda estou me recuperando, né, do processo, porque foi algo muito intenso, foi um evento que foi uma verdadeira imersão, como as pessoas estão chamando, né? Porque a gente começou aí, Thiago, desde as 8 horas da manhã e fomos até as 8 da noite e o público não arredava o pé. A gente tirou uma foto do último painel, 8h30 da noite, e não tinha um lugar vazio, sabe? E quando você olha isso, você vê que realmente começa... Professor Francisco Egito, vai descansar, Cris, é bem isso. Porque eu não parei, viu, Thiago? 3 dias já, eu e meu esposo aqui, todo mundo na agonia. Mas, assim, o evento originalmente, Thiago, ele foi criado em homenagem ao Dia das Mulheres, né? Em homenagem também à minha mãe, né? Rita de Cássia Romão, que foi uma mulher muito forte, né? E teve aí... Infelizmente, foi embora muito cedo. E eu criei como homenagem de realmente representar essas mulheres fortes, essas pessoas que realmente movimentam o mercado e que ainda enfrentam muito preconceito. Então, ano passado foi somente para mulheres. E aí os homens ficaram pleiteando, pô, Cristiane, só para as mulheres, a gente também quer estar junto, a gente também quer ter uma fala, a gente também quer participar desse processo. E eu entendi que a gente realmente empoderar não é só falar sobre mulheres, é a gente falar sobre o contexto em geral, né? E aí ela acabou de entrar aqui, minha parceira, Solimar Miranda, né, que abraçou esse evento junto comigo, acreditou também, porque tem muito disso, né, Thiago, das pessoas acreditarem no seu projeto, e eu tenho a sorte e a felicidade das pessoas conseguirem entender o meu propósito e estarem agregando junto comigo. Então, foi assim com o Iron, né? Com o Aldo Bussolete, que está aí também acompanhando a gente. Um beijo, Aldo, que eu faço junto com a Karina Nap. Assim está sendo o Empodera, que a Solimar também acreditou, né? E entendeu o propósito do evento. E a gente, na realidade, veio com a temática, Thiago, de vir realmente trazendo o lúdico. Vá, pode falar. Importante, gente. A gente quer que tenha união. A gente quer que as pessoas se compreendam e vivam, né, no estado de todo mundo se aceitando, se respeitando. Mas quando tem uns eventos, eu divido, né? Homem e mulher. Isso. Tem que unir, eu acho que exatamente. É para todo mundo, né? Para a mulher, lógico que é uma linguagem um pouco diferente, mas o homem pode ter esse despertar também. Né? Eu faço muito programa aqui com várias mulheres, a gente fala sobre isso, que é uma mensagem que é para o homem também.
para ele educar, para ele poder respeitar também. E aí a gente tem um equilíbrio. Mas quando você começa, só mulher, só homem, já começa a já criar um timinho, né? Um contra o outro. Então, assim, eu acho que quanto mais misturado for, melhor vai ser, né? Só esse adendo aí, mas E segue o foi jogo. essencial, viu, Thiago? Eu te digo que, assim, eu falo que eu tô apaixonada até agora pelos painéis, pelas pessoas que comporam esses painéis, assim, as oficinas também. A gente teve, além das palestras, a gente teve uma sala anexa que foi feita as oficinas. Então, era uma mentoria personalizada com os profissionais. Então, assim, foi um momento riquíssimo, riquíssimo. Então, o Empodera, nesse entendimento, esse ano ele veio temático. A gente trouxe a proposta de Alice no País das Maravilhas, entendendo um processo de Alice que tem muito voltado ao empreendedorismo. Então, a gente identificou muito, o Empodera, ele fala sobre empreendedorismo, né? Então, assim, a gente identificou muitos processos que tinham nesse contexto dos personagens de Alice e transformou o lúdico em técnica, em teoria, né? Então, eu fui casando as palestras e aqui, na realidade, a gente consegue colocar, e eu falando, por exemplo, da palestra 1, né? Que foi lá o contexto do cronograma. O que o Coelho Branco, o Gato Risonho, o Chapeleiro Maluco e a Rainha de Copas têm para ensinar o segmento condominial. E nesse momento, Thiago, a gente trouxe a característica desses personagens e colocou como eles podem agregar no dia a dia do próprio gestor. Então, assim, quando as pessoas começaram a ver essa característica, elas começaram a identificar algo que elas assistiram há muitos anos e que nunca tinham visto nessa visão empreendedora, né? Então, desculpa. Nessa visão empreendedora. Então, assim, nesse processo, é algo que realmente a gente vê que grita a gente juntar o lúdico à teoria. E foi um painel que a gente fez 100% baiano, fizemos com duas representantes, né, do empreendedorismo feminino, que é a Juranilde Araújo, a Rosema Maluf, né, que hoje controla um condomínio comercial de lojas. Ela é síndica, além de ser empresária, né? Então, assim, ela tem esse contexto. O Tiago Fiais, que também nos ajudou, eu e Solimar, né? Eu li aqui, Dona Gervásia, Dona Solimar. Eu e Solimar, a idealizar esse evento, ele é síndico do condomínio que nós fizemos o Empodera, né? Então, a gente abriu justamente nesse contexto, trazendo essas características e colocando para as pessoas a importância, né, da gente conseguir fazer essa leitura dos personagens e do tema, abordando esse tema. O grande diferencial do Empodera, Thiago, foi o seguinte: todas as pessoas que se inscreveram no Empodera, eles, na realidade, tinham um teste de perfil de personalidade, em que eles entendiam a própria Alice, ela tem um momento de autoconhecimento. Então, assim, as pessoas que estavam ali inscritas, elas precisam se autoconhecer para depois elas entrarem na teoria. Então, eles receberam um teste chamado DISC, né? A gente até falou aqui na entrevista passada, eu falando da importância do DISC. Eu e Solimar Miranda, a gente faz um curso de gestão de liderança, né? Então, a gente aplica isso para nossos alunos. E aí, a gente trouxe eles na possibilidade de pessoas que nunca tinham tido acesso de fazer esse teste, de conseguir ter essa autoavaliação. E aí, a Solimar, ela traz esse método do DISC com o método Alice. Então, ela começa a descrever na palestra dela exatamente o contexto do que foi, o resultado do que foi o seu teste. Você foi lá, você fez o teste, e aí executou. O que é, Thiago? Você executou? O que foi que aconteceu? Pode falar, pode falar. Só vou abrir aqui a janela rapidinho. A gente só muda aquilo que a gente conhece. Se você não conhece, como é que você vai mudar? Por isso que é importante esses testes, checklist, avaliações. E a gente devia fazer isso toda hora, né? Toda hora a gente faz a avaliação para você saber o que você pode melhorar. Se eu não sei o que eu posso melhorar, como é que eu vou melhorar, né? E isso é muito bacana. Então, você sabe que você precisa melhorar. E outra coisa importante, você vai falar dos perfis aí do DISC, né, gente? Todos os perfis são bons.
Todos os perfis são bons, nenhum é mais, nenhum é menos, porque a gente precisa de todos, né? Então, assim, o executor é bacana, ele vai executar, o planejador vai planejar, mas sem um, o outro não consegue desenvolver. Porque a gente, é igual eu falo, são seres individuais que vivemos no coletivo. Olha aí, você é amigo síndico, então você sozinho não faz nada, cara, literalmente. Né? Você precisa da coletividade para que as coisas caminhem. Né? Eu até falo muito da ideia do barco, né? Que se você está lá comandando o barco, todo mundo está remando de qualquer jeito, eles vão ficar rodando. E quantos condomínios estão só rodando? Porque as pessoas não entenderam que elas têm que se ajudar. Não, nós queremos isso, então vamos criar um objetivo, vamos remar junto. E aí as coisas acontecem, né, minha amiga? Exatamente, Thiago. Então, assim, a construção dele foi todo pensado, foi um evento pensado em conteúdo, né? As pessoas que foram para lá pensando no evento comercial, elas não encontraram, porque o objetivo não era esse. O objetivo era justamente implantar conteúdo e que as pessoas pudessem se questionar no processo. Então, assim, na palestra 3, por exemplo, Thiago, foi uma palestra super polêmica, né? Meu querido Francisco Fernando Alvarenga estava nesse painel e ele bem sabe, Thiago Correia, a Rosema, a Cíntia Moema, né? E eles viram como foi complexo falar sobre esse assunto, que é síndico precisa de CNPJ. Eita! Como diz o gato risonho, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E, Tiago, a gente entrou numa discussão, claro, alinhado do conhecimento, de todas as performances, mas, assim, foi muito importante esse questionamento para as pessoas que estavam lá assistindo, porque a gente começou a identificar síndicos trabalhando em CLT, síndicos que trabalhavam em CNPJ estavam com a carga horária que terminava tendo um desdobramento de um vínculo pela quantidade de horas que ele terminava se dispondo e depois isso revertia em processos, né? Então, assim, foi algo que, sinceramente, eu imaginava que o painel fosse realmente uma construção bem complicada e polêmica. Mas foi uma construção que movimentou. Eu quase não consigo terminar o painel para te reduzir. Mas você Por quê? isso? Veio outra coisa na minha mente, mas tudo bem. Eu tivesse na hora que era mais polêmica ainda, né? Porque assim, o síndico tem que pensar como CNPJ, ou seja, o síndico tem que ver que ele é uma empresa. Né? Ele vende um produto que é o serviço, aí vem o planejamento, vem a execução, vem o que a gente conhece que sempre checklist, valorização das equipes, né? Porque a empresa, por que a empresa tem sucesso? Porque ela desenvolve essas atividades, planeja, né, executa. Eu já pensei dessa forma. Exatamente. A gente, na realidade, trouxe o Bruno Lauá também, né? Estava com a gente, que é um síndico daqui de Salvador. E essa frase do gato risonho, Thiago, ela é muito propícia, porque assim, o síndico, o gestor, você que está aí nos escutando, você precisa saber qual caminho que você quer seguir. Porque ele vai definir todo o resto da sua trajetória, né? Então, assim, o ponderamento que foi feito, o Francisco Egito também colocou, né, a qualificação, a forma como isso também precisava ser feito. Foi uma construção muito rica. E aí eu digo para o síndico, o que ele está fazendo no mercado vai terminar ou alavancando ou também derrubando todo mundo junto com ele. Sabe o que acontece? Né? Minha amiga Cristina, vou mandar um abraço para o amigo Paulo Santos, deu uma live sexta-feira muito bacana, da Condocínio, você conhece lá o pessoal de Santa Catarina, né? E a gente falou exatamente sobre isso, né? Porque assim, é o que eu falo sempre, gente, a gente tem que se unir e um ajudar o outro, sabe por quê? Quando dá errado, ninguém vai falar que foi o Tião, o Pedro, todo mundo tá no bolo aqui, a Cris, eu, todo mundo quer síndico, vai falar, o síndico não presta. Isso. Não é verdade? Então a gente tem que se unir e exatamente o que você falou, onde você quer chegar? E outra coisa importante, a vida... Cara, é ação e reação. Se você faz algo que vai positivo, vai dar bom. Se faz coisa errada, vai dar errado, cara. E é colheita, a vida é colheita. Se a gente pensa que a gente é um CNPJ, o que eu tenho que colocar nessa empresa que é chamado síndico profissional, né? Para ela evoluir, vai acontecer. Agora, se fizer um monte de cagada, vai dar ruim. A gente só colhe o que a gente planta, Cris. Exatamente, Tiago, exatamente. E é importante a gente falar sobre isso.
né? A precificação também foi colocada nesse momento e foi falado também em outro painel da concorrência, né? Que eu vou falar logo adiante. Mas, assim, a gente precisa ter responsabilidade. Responsabilidade. O síndico precisa saber que ele não está sozinho. Junto com ele, se ele está alavancando e aceitando propostas indecentes, porque tem propostas que eu vejo que são indecentes, somente pela oportunidade, você está levando todo um grupo junto com você para poder conseguir. Daqui que a gente já faz um trabalho tão cuidadoso para poder conseguir qualificar nossa classe, para poder conseguir alavancar nosso processo. Aí vem pessoas e chegam lá e derruba tudo, e vai e assinam a CLT, e vai e trabalha intermitente 44 horas sendo CNPJ. É claro que ele não vai querer o outro candidato, porque nenhum síndico profissional vai conseguir estar 44 horas num único contrato. E os outros? Então, você é gerente. Aí a parte que a gente tem que definir, Tiago, que eu fui gerente por muitos anos. E eu sinto falta. Porque eu quero ficar com aquela equipe por muito mais dias. Não é dinheiro, não é sobre dinheiro. Aí você tem que definir exatamente qual é o caminho que você quer seguir. Porque só ser síndico de boca não dá. Se você quer ser síndico e quer trabalhar 44 horas no condomínio, não vai casar. Então, a gente precisa ter essa linha de pensamento. É só o glamour? É só para abrir a boca e dizer que é síndico? Porque no dia que eu tiver que, na realidade, virar gerente de novo, eu vou ter orgulho e vou bater no peito. Eu sou gerente condominial. E por isso que a gente coloca aquele codinome que a gente sempre usa aqui. Somos gestores condominiais. Somos gestores. Bolinha, síndico profissional, é gestor, é o que você falou, é um gestor mesmo. Porque, exatamente. Assim, gestor, porque, gente, o gestor, ele pode se qualificar, ou seja, pode ser de dentro ou de fora, cara. O cara se tornou síndico agora, eu quero fazer um trabalho de qualidade, independente dele ser profissional, né? Se ele vai querer ou não fazer, vamos dizer assim. Porque, assim, cara, busca conhecimento. É igual você falou, tem eventos, tem cursos, tem live. Cara, se tirar 10 minutos por dia, você aprende coisa pra caramba, velho. Você entendeu? Então, assim, é lógico que, como a gente não tem uma regulamentação, se fala síndico profissional. Teoricamente, o cara tem esse perfil profissional. Isso. E é uma coisa importante. Sinceramente, não tem como você ser um síndico profissional num condomínio só. Isso. Não dá, economicamente não dá, a verdade é essa. Né? A gente tem que ser verdadeiro também, né? Então, assim, qual é o seu objetivo? E outra coisa, não tem nada de errado também, tá, gente? Você tá só com um condomínio, É uma escolha, ele só não pode dizer que isso é padrão. Ele só não pode dizer que isso é padrão. Ele pode escolher ficar num condomínio só, não tem problema. Mas ele só não pode dizer que isso é padrão. Isso não é a realidade. A gente não precisa ter medo de se posicionar, gente. Se você escolher, eu falo, gente, ó, eu quero ficar no condomínio porque eu acho melhor. Meu amigo também me fala, eu quero só 5, porque cada semana eu vou em um. Tá tudo bem com isso, cara. Sucesso é você que avalia, não é o outro. Isso. Entendeu? Porque você também 20, não dá conta. Então você pensa, peraí, isso é ser profissional, isso é CNPJ. O que consigo entregar com qualidade? Não é quantidade, é qualidade. Porque às vezes pode ter 5 colaboradores bons. Ou pode ter um também com colaborador bom pra caramba. Esse já tá concorrendo. Isso. Que vale todos os meus 8. Eu falei, opa, eu vou largar tudo com a coisa. Não tem nada de errado, gente. É você. Sabe como é que é importante saber quem você é, o que você quer, para você entender o que você pode melhorar, o que você pode qualificar. E entender que aquele sonho não é impossível, cara. Basta você querer. Vai chegar, é fácil você criar o caminho para chegar lá, né? É por isso que eu aprendo muito com o Aldo. Aldo tem aí mais de 200 condomínios fazendo gestão e ele nos ensina todos os dias que não é crescer com ética e estrutura. Tem que ter a coluna ali, ó, tem que saber como é que cresce. Não é crescer desestruturado, fazer 55 assembleias no dia. Fui eleita em 50 assembleias. Olha que maravilha, sou síndico de 50 condomínios. E tá fazendo realmente o papel, porque não adianta quantidade, gente. É o que eu falo, Tiago. É melhor ficar com 3 e você dar conta dos 3 e conseguir dar qualidade nos 3 do que você ficar com 50 e daqui a pouco você vai perder os 50 em menos de um ano. Isso não é profecia, isso é realidade. A Cris está falando, acontece, tá? Eu já vi muito e subir, porque subir é fácil, gente. Agora manter é difícil. Sabe por que manter é difícil? Você falou, eu fui lá, vendi. Hoje é muito isso, né? Você tem 5 minutos. Então, o cara que é bom de oratória, se vende ali.
Só que ele não consegue manter porque não vai, não conversa, não realiza, não resolve. É igual eu falo, gente, como é que você quer ser síndico e não quer se relacionar com as pessoas? Não existe isso, cara. Você tem que estar lá, tem que ouvir. O condomínio é o seu cliente, cara. Ele que vai dar, né? Ele que vai dar as caras e falar assim, eu quero um parquinho, por exemplo. Qual é a minha missão? Viabilizar. Tem, as normas, se pode, se não pode, como é que vai ser. Eles decidem. Mas você tem que participar desse processo. Você tem, só por ter não adianta nada, cara. Exatamente. E aí, assim, esse tema foi polêmico lá e tá aqui sendo polêmico aqui. Eu disse, a gente tem que fazer um curso desse negócio. Eu já falei Alvarenga, um negócio do professor Francisco Egito, olha a oportunidade aí. Eu sou aquela pessoa, a chapeleira maluca, que fica colocando oportunidade pro povo, aí os espertos pega logo no ar, né? Aí a galera já começa a reproduzir, é uma coisa linda, mas é sobre isso, né? É o mercado, faz parte. Vamos lá, inteligência. Vamos lá. FM 98, meu amigo que irmão. Mandar um abraço para nossos apoiadores, Combate Extintores, N7 Rastreadores, N-Arte Personalizados, Start Engenharia, o pessoal muito fera está conosco lá no Interesse do Norte. Convites lá no YouTube. Depois pode rever aqui nosso Instagram, aqui, nossa bate-papo no YouTube também, no Spotify. Fica à vontade, meu jovem. Nossa meta é isso aí, que você adquira conhecimento. Só depende de você. Faz um despertar da sua consciência. Meu amigo doutor Cláudio Viana. E agora um novo parceiro muito bacana, que é a Acrópolis Taguatinga. Acho que é papo filosófico, gente. É conversa, trocar ideia, é expansão da consciência. Segue o jogo, meu amigo irmão. Pois é. E dentro da nossa programação, Thiago, teve momentos assim bem divertidos, que a gente colocou aquele vídeo 360 para as pessoas conseguirem integrar. Aqui, ó, os registros, ó, de fotos, ó, que bacana. O pessoal pôde levar para casa esse momento, né, da confraternização que eles tiveram. E a gente teve um momento chamado Momento Empodera, Thiago. Que esse momento a gente criou justamente para poder conseguir intensificar mulheres que, de fato, fazem esse papel de liderança e que se destacam e que são referências. E a gente teve a honra de trazer a Major, né, dona Georgette Cacho, que é uma mulher, assim... Imagine, a Major foi para o evento, Thiago. Você sabe como é que tá meu coração? Não tem condições. As pessoas que foram para o evento... Eu tô assim, eu vou ficar uma semana ainda tentando processar a informação. E ela chegou lá, Thiago, colocando sobre como é difícil a mulher exercer o papel da liderança diante de uma sociedade tão machista. E principalmente num cargo que é muito, né, masculinizado por muitas épocas. E ela trouxe uma alusão muito bacana. Quem esteve lá viu como a experiência de vida dessa profissional nos inspirou. Fez uma construção assim muito bacana, que de fato foi o momento Empodera, né? Que a gente não pode se encaixar onde as pessoas querem que a gente se encaixe. Ela despertou na gente novos caminhos, né? Pode falar, Thiago. Por isso que é importante, gente, você ver, beleza, trouxeram a mulher falar de empoderamento, né? O homem tem que estar lá para ouvir isso, para ouvir essa história, para poder mudar esse olhar. Quando tudo bem, falar para a mulher, beleza, mas quando você fala para o homem, você vai despertar, peraí, puta, cara. E aí, assim, eu acho que as minhas amigas, que eu sempre conversei aqui em Brasília sobre isso, elas falavam, Thiago, a gente não quer que, é mais bonito, a gente quer olhar o perfil profissional. É profissionalismo, não é beleza. Porque muitas vezes vamos levar para esse lado. Eu estou falando uma coisa de profissional para o cara está falando, tipo, dando uma cantada, falando da minha beleza. Não, eu quero ser enxergado como um profissional, ponto. Isso. O homem é Exatamente. Não existe sexo, né? Existe que tem que ser feito da melhor forma possível. Então, assim, eu acho que as pessoas querem. Por isso que é importante trazer o homem, para ter esse olhar. Eu falo que eu faço aqui o programa, dar um abraço para minha amiga doutora Laís, fala que é o Força Ativa da Mulher, que fala sobre combate ao feminicídio. Aí um dia ela veio o programa falando sobre Maria da Penha. A gente fala da lei, mas quando você começa a estudar, ver, entender a história da vida para chegar naquela lei da Maria da Penha, que foi uma puta de uma mulher também, você começa a compreender melhor, você começa a respeitar. Porque quando eu conheço, muda o julgamento, muda a visão. Por isso que é importante, eu acredito que todos os eventos não existem só para a mulher, tinha que ser um evento para todo mundo ter essa linguagem, todo mundo perceber, entender e começar a compreender isso, né, amiga? Perfeito. A leitura é exatamente essa, Thiago. E assim, foi uma abertura de horizontes, né? Porque a gente via aquela pessoa que chegou toda paramentada da polícia,
você fica impactado primeiro pela apresentação do processo e quando você vê que a liderança dela não faz pelo que ela veste, não faz pela patente que ela exerce, e sim pela força que ela termina exercendo pelo que ela faz. Então, as mulheres, elas precisam parar de se vitimizar no processo. Não é vítima do processo. Ou você pega realmente para poder ser a atriz principal, ou então não dá para ser a mocinha o tempo todo. Então, ela mostrou muito isso. Ela trouxe várias situações de receber, né? Como se ela fosse invalidada. Ó, tem que fazer isso, as pessoas dando ordens, né? Ela tem que fazer isso. Quando ela exerceu a patente maior. E ela, na realidade, colocou a forma como ela fez. Porque não é você dizer não, é a forma como você diz o não. Foi muito rico e quem esteve lá viu que foi como meu querido, fale com o síndico, Carlos, um beijo, querido. Foi um divisor de águas. De verdade, também o discurso dela foi um divisor de águas. Paralelo a... Ele falou uma coisa importante, gente. Aonde você se coloca? Ou se coloca naquela posição de dor, ou coloca a posição de ação. A empresa que eu trabalhei menos tempo na minha vida foi que eu aprendi mais. Incrível que pareça. Na época que eu entrei na empresa, estava tendo um processo de coach. Não vou nem falar quanto tempo atrás, não. É uns tempos. Porque a gente é novinha, Thiago. A gente é novinha. E aí eu lembro que o cara foi muito honesto comigo. Falou, Thiago, tem uma pessoa da minha confiança mais de 20 anos, saiu, não deu certo lá e quer voltar, cara. É o cara que eu conheço, tá? Gostei muito de você, mas entre você e ele, eu vou ficar com ele. Falei, eu compreendi, tudo bem. Aí eu fui passar pro RH, me deu RH, porque eu tô chateado. Pô, Thiago, eu não passo dessa decisão, tá? Assim, essa... Pô, você viu no processo de evolução, que eu tava no processo de coach com eles também, né? Quando a gente tava fazendo. Aí ela falou assim, ó, Thiago, vou dar um conselho pra você. Tem dois tipos de pessoas no mundo. Aí, opa, fala aí, conselho sempre é bom, né? Tem as que compram lenço e tem as que vendem lenço. Você escolhe. Você pode ficar aí, chorar agora, ficar chorando, nada vai mudar. Ou você mudar esse comportamento e começar a vender. Isso. É igual você falou, eu acho que tem muitas vezes que coloca em posição de vítima assim. É igual eu falo, eu recebo muito terapeuta aqui, às vezes a gente está resolvendo o problema como crianças. Porque gente adulta não fica chorando, não. Gente adulta procura soluções. Exato. A gente faz feito. A gente não faz, muitas vezes não faz o que a gente quer, faz o que precisa ser feito, cara. E é isso que você falou. Se for ficar naquela coisa, o mercado não me vê, que não sei o quê, que ninguém me... Cara, se você não se empoderar disso, eu não negócio para me empoderar, mas já está dentro de você esse poder, mas ativar isso em você. Pô, eu sou capaz, eu vou dar conta. E vai lá e vai dar conta, cara. Deixa de mimimi, cara. Porque você, agora eu falo, você é um ser próspero, você é um ser abundante, agora você tem que acreditar em você. Meu irmão, se você não acredita em você, nada vai... Isso. Começa por aí, exatamente, Thiago. Paralelo às palestras, a gente teve oficinas assim riquíssimas em espaço anexo à plenária, né? Então, assim, a gente teve uma oficina de segurança do trabalho, que a Karina trouxe, assim, bastantes cuidados que os gestores precisam ter na gestão da sua equipe. Foi uma oficina riquíssima, que o pessoal, assim, lotou a sala, sabe? Porque realmente gostou muito da temática. A Elis, que está aqui até na live, falando sobre marketing pessoal, ela que faz aí um trabalho belíssimo falando sobre marketing pessoal do síndico. Então, assim, também foi outra que lotou a sala. Opa, caravela. Hã? Eu já conversei com ela uma vez já. Ela é muito bacana, assim, fez uma construção de oficina muito rica, né? Doutora Jamile Mascarenhas, que fez uma oficina sobre a Assembleia, Tiago. As pessoas que estavam lá saíram com formato de edital assertivo, do que é que precisa colocar na ata para não ser invalidada, quais são os ritos. Ela deu passo a passo para que o síndico soubesse fazer. Foi, assim, uma aula de verdade, né? A gente teve a oficina da Vânia Reis, para poder falar sobre a apresentação do síndico, como ele faz uma apresentação para realmente ele conseguir ser eleito. E ela deu dicas, assim, a chave de ouro, né? A chave de ouro ela deu. Foi outra que eu precisei também pegar cadeira de tudo que era lugar para poder colocar na sala, porque não estava dando conta, né, das inscrições. O Tiago Fiais fez uma oficina sobre previsões orçamentárias contemplando as previsões trabalhistas, que é algo que as pessoas não contemplam na maioria das vezes, né?
E se a gente depois, Thiago, quiser fazer programas só dessas oficinas, viu? Rende programa aí. Tá convidado. A gente pode trazer os convidados também. Eu acho que são temas muito bacanas. Gente, sempre todo aprender. Eu aprendo toda hora. Isso porque eu mexo 24 horas com isso há 5 anos. Então, assim, eu escuto uma coisa, pô, posso aplicar isso, pô, posso melhorar aqui. Então, assim, eu acho que bacana é isso. O conhecimento, cara, quanto mais, melhor. E uma coisa bacana, tá? Você tá falando, eu refletindo aqui, pô, se eu tivesse a bola de cristal, eu tinha ido, cara. Foi maravilhoso. Meu Deus. O mundo é de quem vai, gente. Vamos ter coragem. Até botei no meu uniforme agora, isso aqui, ó. O plano é fazer. O mundo é de quem faz, cara. Né? Se você ver, você ficou na dúvida, você tem que ter coragem de ir. Eu acho que a vida é isso. Alice na País da Maravilha é isso. Ela teve coragem de ir. Ela teve coragem de caminhar. Lógico, as ferramentas corretas. Ouvir o que tinha que ouvir. Mas o principal, cara, gente, a vida acontece no campo da ação. Se você ficar parado, aconteceu. Eu estava falando isso na live com o Paulo César. Eu morria de medo de fazer a obra. Quando eu fiz a minha primeira obra, foi maravilhoso. Porque hoje eu passei lá em frente ao condomínio que é caminho para a rádio. E eu olho aquele prédio todo reformado, bonito. E falo, puta que pariu. Foi eu que fiz. Falo para ninguém, mas falo para mim. Eu falo, eu sou capaz. Eu passei raiva, mas tá aí. Então, assim, a vida é isso, meu amigo. Por isso que você que escolhe muita coisa boa que você faz. Tá no movimento da ação. Se você ficar parado, até a água estraga, né, minha jovem? É bem isso, Thiago, bem isso. Foi um momento de construção bem bacana. Depois a gente teve uma oficina com o Thiago Correia, que é de Maceió, ele desmistificando a questão de receita garantida e, na realidade, colocando as indicações e as não indicações. Então, assim, para o síndico conseguir entender esse processo e conseguir entender o que é que ele está entrando. Então, assim, ele deu o caminho das pedras, né, para poder conseguir fazer isso. E a gente teve a oficina do Iron também, com Aldo Bussolete, que o pessoal ficou enlouquecido. Eu já disse, Aldo, não tem jeito, tem que levar o Iron para o Brasil, porque o povo tá pedindo, eu já disse a ele. Falo para vocês. Então, vamos lá. Essas foram as oficinas, Thiago. E aí, aí a gente seguiu, né, a questão das palestras. Teve a palestra 4 com o querido Saulo de Recife. Se você não conhece, você precisa... Você conhece? Ele, muito bacana, Saulo, gente boa pra caramba. Ave Maria, pense numa pessoa magnífica. Ele, na realidade, gestão de tempo... É o quê? O que eu não falei nesse mundo? Eu falo até com os mortos. Você é estouradíssimo. Ele colocando na gestão de tempo e produtividade. Como o gestor empreendedor deve deixar aflorar o seu lado chapeleiro maluco. E aí, nesse quadro, estava, né, o Saulo, o Aldo, a Ana Rita do Maiconde, né? Foi uma construção muito, muito, muito bacana. A forma como foi colocado e os processos como foram colocados. Foi lindo de ver, né? É algo que a gente... será que eu estou esquecendo alguém desse painel? Me ajudem. Porque foi muita gente. Mas eu acho que eu estou esquecendo alguém que fez esse painel. Mas, enfim, vamos tocar o barco. Foi uma construção deles falando sobre a questão de gestão de tempo, sabe, Thiago? A Ana trazendo a questão da tecnologia. O Saulo falando sobre a qualidade de tempo que precisa ter. O Aldo trazendo a experiência dele, de como ele começou. Vá, pode falar. Uma coisa importante, gente. Eu falo nesse ponto de ter muito condomínio. Gestão de tempo é importante. Mas o mais importante, tenha tempo para você. Tá? Se você não botar na tua agenda lá, você como prioridade, se você não tá bem, nada vai acontecer, tá? Bota na sua agendinha lá o tempo para você. A Robéria estava nesse painel também, a Robéria de Recife, que ela é também fora da curva. Então, assim, foi muito bacana porque a gente começou a refletir, sabe, Thiago, como a gente está utilizando o nosso tempo, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para poder otimizar esse tempo. Foi lindo de ver, assim, foi um painel riquíssimo. Eu fiquei apaixonado por todos, né? Então, eu sou suspeita a falar. A palestra 5, Thiago, falou sobre despertando o gigante que existe em você, girando a chave nesse condomínio VUCA. Você já ouviu falar em condomínio VUCA, Thiago? Não sei, eu nunca ouvi falar, não. Como é que é isso? Tá vendo? Então, assim, a gente desmistificou o conceito VUCA, né? Então, a gente colocou a Pamela, o Rildo e a Jailma
né, falando porque cada letra dessa tem um significado volátil, né? Então, assim, a gente unificou e colocou de fato. Mas é condomínio VUCA? Conceito, bote VUCA, conceito VUCA. E aí a gente criou o condomínio VUCA, VUCA, certo? Beleza. Então, assim, foi muito bacana, porque assim, a Pamela, que é uma síndica de São Paulo, foi a primeira palestra dela. E aí, assim, ela emocionou todo mundo e me emocionou, porque eu disse, gente, não dá para poder chorar aqui, que eu tô precisando deixar essa maquiagem até de noite, que vai ter festa. Então, me ajudem nesse processo. Então, assim, ela colocando e deixando a mensagem, Thiago, como é importante a gente enxergar as pessoas. E ela agradecendo, porque eu consegui visualizar ela no processo e dar a importância, porque, assim, como o Solimar fala, ela é headhunter. Você vê os talentos e você consegue dar realmente essa visão. Mas isso é importante. Eu vejo sim, se fala muito isso nos eventos, em live. Vamos cuidar da inspeção predial, vamos cuidar da parte estrutural. Gente, parede não dá voto não, cara. Parede não vai fazer diferença, não. Lógico que é necessário, mas a gente tem que cuidar das pessoas. Por isso que eu sempre falo nas minhas lives, quando eu tenho um momento de falar, gente, o síndico ele é um agente de mudança social. Você pode melhorar ou piorar que é a sociedade. Então, às vezes, foca, às vezes, tanto na parte estrutural, que é importante, na parte, né, de manter o condomínio, fachada e tal, mas esquece das pessoas, cara. A gente tem essa missão, sim. Você tem essa missão de mudar a sociedade para melhor. Ou para pior, depende do trabalho que você for fazer, né? A gente falou que de colher e plantar. E aí esquece disso, isso é importantíssimo, cara. A gente tem que cuidar das pessoas também. Elas que são o elemento mais importante do condomínio. E na realidade, Thiago, ela trazia uma fala, porque assim, ela se apresentou para mim em uma situação. Aí eu conheci ela lá em São Paulo. Depois eu fui para um evento. E aí, quando eu cheguei no evento, aí eu falei, oi, Pamela, tudo bem? Boa tarde. Aí ela, mas você sabe meu nome? Como assim você sabe meu nome? E as pessoas, Thiago, é como se tem os grandes players, mas tem muita gente boa que não está sendo visualizada. E eu gosto muito de dar visualização a pessoas que têm conteúdo. E Sim. ela foi uma dessas pessoas. Para usar conversa, gente. Eu lembro quando eu faço síndico para síndico, o cara fala assim, Thiago, eu tenho um seguidor. Eu falei, estou preocupado com o seguidor. Inclusive, eu vi uma frase hoje, o líder tem que se preocupar em fazer mais líderes, não é já mais seguidor, não. Isso, exatamente. É sobre isso. É sobre isso. Então, ela trouxe a história de vida dela, né? Como ela era esteticista, Thiago. E aí virou, na realidade, conseguiu, para poder salvar o condomínio dela, ela coloca o depoimento dela, que ela comprou a casa dela por 170 mil e hoje vale mais de 1 milhão. Ela conseguiu valorizar o patrimônio dela, olha, e conseguiu fazer disso a profissão dela. Hoje ela é um excelente profissional. Então, assim, o Rildo também colocou a história de vida dele e ele colocando os objetivos dele. Ele que veio do interior, ele olhava todo dia para um apartamento que tem no Campo Grande, que é uma área nobre de Salvador, e ele falava, eu vou morar ali. Eu quero morar ali. E hoje ele mora ali, né? Ele mora ali. Exatamente. Então, assim, é despertar o gigante em você. A Jailma, que é psicóloga, trouxe a importância da gente conseguir ressignificar os momentos e trazer a fala realmente de uma forma concisa. Então, foi um painel lindo, 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 lindo. Que eu fiquei, assim, extremamente emocionada. Cara, vamos desligar, acabar a live. Já fiquei super triste porque eu não fui, caraca, velho. Tá vendo? Foi esse sentimento que as pessoas sentiram lá no Empodera. Eu tô trazendo um pouquinho aqui para vocês. E assim, dentro desse tema do ressignificar, isso é importante, amigo Cíntia, sabe por quê? Gente, quando alguém vier falar com você de alguma crítica, acolha, cara. No sentido seguinte, o que eu posso aprender com aquilo? Se tu falar assim, pô, tá vindo chato, às vezes é a oportunidade de você, porque às vezes você não tem visão de tudo. E o cara mora ali, e ele tá falando uma coisa que ele tá vendo que pode acontecer. Eu vou te contar um exemplo que aconteceu isso comigo ontem, olha só. O cara falou assim, Thiago, mandou uma mensagem do elevador e a câmera meio coberta. Ele falou, Thiago, tem umas 2 vezes que eu reparei que alguém está fazendo alguma coisa errada aqui no elevador, porque tá cobrindo a câmera. Puf! E esse cara é um cara que sempre critica, né? E eu falei assim, puf, caraca. Falei, é verdade, você tá correto mesmo. Eu liguei pro zelador, falei, ó, tira
tira a proteção. Quando houver a mudança, a gente coloca. Não deixa direto, não. Porque eu já vou cortar o mal pela raiz, entendeu? E falei assim, eu vou ver na câmera quem foi a pessoa. Mas você vê que aquele cara tá ali direto e ele observou isso. Eu nunca ia observar isso. Se eu olhasse, pô, esse cara é um cara chato, tá? De novo ele, não, ele veio com uma coisa que é importante. Ele veio com uma sugestão. Se eu olhar, pô, o que eu posso aprender com aquilo? Beleza, coisa boa vai acontecer. Se eu olhar, pô, o cara é chato, eu vou me fechar. Por isso que é importante se ressignificar. Aquela, você falou tá falando da menina que se põe na dor ou se põe no poder de fazer, por exemplo. Então, isso aí é muito importante, né? É isso aí, Thiago. É sobre isso, sabe? Veja como os temas eles vêm carregados de significados e desdobramentos, né? Para que você. Eu queria que as pessoas saíssem de lá, não era com o tema esgotado. Eu queria que as pessoas saíssem das oficinas, das palestras, com a cabeça cheia, assim, sabe? De dizer, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero entender, borbulhando, assim, sabe? Era essa a intenção. Era essa a intenção. Não era esgotar. Era, de fato, deixar as pessoas refletindo no processo. A palestra 6, Thiago, ela fala sobre concorrência rainha de copas. Como responder à concorrência predatória e se fortalecer incentivando o aprendizado em seus concorrentes. Você sabe que, na realidade, a Alice, a rainha de copas, é aquela personagem, para quem nunca assistiu Alice, eu recomendo que assista depois com essa visão do que a gente trouxe. A rainha de copas era uma pessoa super intolerante, né? Que tudo dela, se as pessoas não se adequassem, cortavam-lhe as cabeças. As pessoas no seu reino, elas precisavam colocar orelhas, narizes falsos para se adequar àquele ambiente, porque se não fosse dessa forma, as pessoas realmente seriam retiradas daquele reino, seriam mortas, né? Então, assim, quantas vezes... Aí eu faço uma pergunta para você, gestor, para que você também plante aí essa sementinha no seu coração. Quantas vezes você está passando por uma rainha de copas? Quantas vezes você está se enquadrando num condomínio que não te cabe? Ele não te cabe. Você sabe que ele não te cabe. Você está sendo desvalorizado. Você está sendo desacreditado. Você está realmente colocando sua saúde em jogo e você está colocando, assim como os personagens da Rainha de Copas, vários apetrechos falsificados em você para que você se enquadre nessa situação. Só que o que acontece? Nesse contexto da Rainha de Copas, Thiago, tem um momento que ninguém entende o porquê que existe a hora da forca. É um processo ilógico. Primeiro ela mata, depois ela traz para o julgamento, e o terceiro você vai ver se a pessoa realmente é culpada. Mas se a pessoa descobrir que realmente foi culpada, a cabeça dela já foi cortada, ela já está morta. É um processo ilógico. Mas se a gente parar para pensar, muitas vezes a concorrência predatória, ela faz isso. Primeiro ela desacredita o profissional, ela desvalida o profissional, ela tira o profissional do mercado para depois entender que aquele profissional, de fato, não tinha nada a ver com isso. Vou dar oportunidade. Isso aí, gente, é importante. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Principalmente as administradoras que cuidam desse processo, dá oportunidade igual para todo mundo. Porque é muito fácil chegar lá assim, vou dar oportunidade. Chega lá, fala 5 minutos. Aí quando chega quem eles querem, porque tem uma tendência, fala 10, 15. É lógico que o cara falar mais, vai ter mais chance, gente. Ou cria um grupinho por trás e dá informação aqui por trás. Esse processo, eu não sei, chega um tempo que tem que criar um padrão desse processo. Isso. Porque a verdade é que eu falo mal, mas não vou dar para você falar. Mas, exatamente. Entendeu? Tipo assim, para fingir que está sendo honesto o processo. Mas na verdade não está sendo honesto. Eu já participei de muito processo assim, tá? E as pessoas que comporam esse painel, Thiago, que foi o Francisco Egito, o Alexandre Sobral de Aracaju, o Francisco de Niterói, o Alexandre de Aracaju, a Gabriela Macedo, que é Fale com a DV, daqui de Salvador, que eu tenho um orgulho da profissional que ela é, né? E também quem participou desse painel, o Giovanni, que é da Logo, aqui administrador em Salvador. Então, assim, eles trouxeram o processo, que eles também são movimentadores, para que incentive os concorrentes a estudar. A gente tem que qualificar o mercado. Mas eu vou estar ensinando a pessoa a ser melhor do que eu, meu amigo.
é melhor que, de fato, ele seja melhor do que você, do que ele seja pior e esteja desqualificando o mercado. Se ele virar melhor do que você está estudando menos que ele. Cris, gente, é matemática. Eu não sei Salvador, Brasília, são 16. Eu tinha descoberto há uns 3 anos. São 16 mil condomínios. 16 mil oportunidades. Cara, será que não é. Gente, eu não consigo, velho. Eu tô quase pirando. Então, assim, olha só, existe oportunidade para todo mundo, é o que você falou. Gente, quando dá errado, ninguém fala o nome de quem fez errado. Isso. Fala onde dá errado. Por isso que chega aí, sinto que é ladrão, sinto que eu não sei o que. Eu faço, não, calma aí. Esse dia eu tava gravando um podcast, até que interessante. Cara, trabalha com condomínio, Aí começou a falar, não, porque meu sítio está fazendo obra, que não sei o quê. Papapá. Eu falei, não é assim não. Aí comecei a conversar com ele, eu acho, pô, tu tá defendendo o síndico, Thiago? É lógico, porque esse cara não tá fazendo errado, ele não tá comunicando, é diferente. Isso. É igual, por exemplo, eu fui muito na assembleia, vamos tirar o síndico, chegar lá, e eu perceber que o cara não tem má fé. Ele talvez não use melhor a comunicação, e eu não concorrer. O cara, pô, Thiago, eu não vou. Só porque esse cara não tá fazendo errado. Talvez não está divulgando, talvez ele não está usando a expertise que a gente tem a favor dele. Isso. Porque se tá, cara, assim, ele é um cara de boa fé. Ele é um cara que está fazendo de forma correta, está ajudando o condomínio. Às vezes precisa só o quê? De um toque ali. Aí depois aconteceu, eu virei consultor desse cara. Tá vendo a oportunidade, exatamente. Gente, não adianta, não é derrubando o outro, cara, não é acendendo, não é apagando a luz do outro, você vai acender a sua luz, cara. Tem oportunidade para todo mundo. Por isso que eu falei, tem que se unir mais, porque muitas vezes a solução do seu problema está no condomínio do lado que o cara já passou. Aí já não é conhecimento, aí já não é faculdade, depois não é mestrado, é experiência de vida. Isso. O cara já vivenciou aquilo. Entendeu? Então ele sabe, ó, vai por aqui. Eu escuto muito isso. Eu passei por isso, cara, eu falo isso aqui também. Então, assim, é isso. A gente é olhar de aprender um com o outro. Um ajuda o outro, cara. E esse evento igual de vocês está de parabéns, porque assim, a gente precisa de eventos com mais qualidade no Brasil. Isso vai de ir lá só comer e entendeu? Só tirar selfie e dizer que foi, né, Thiago? Por isso que eu nem tô indo mais. Eu, sinceramente, pra você, quase não vou. Quando eu vou falar para eu vir, porque eu quis vir mesmo, porque eu tava afim de vir. Porque assim, é a mesma coisa, do mesmo jeito, ou seja, pegaram a coisa diferente. Então, pô, uma história bacana, vamos transformar isso. Né? Foi por isso que o Empodera deu uma sacudida no povo, que o povo chegou lá e viu totalmente diferente do que eles viam. Aí eles disseram assim, opa, tem uma possibilidade de ser diferente? Tem como falar das coisas de uma forma diferente? Aí eu disse, tem. Agora, isso requer investimento, estudo, dedicação. Aí as pessoas querem fazer evento para ganhar dinheiro muitas vezes e aí não alcança o objetivo. E outra coisa importante, gente, a Cris já vem fazendo evento há muito tempo. Isso é fruto de muito trabalho, muito erro e acerto. O que eu quero falar com isso? É processo. O cara quer virar síndico hoje, vou virar síndico, vou arranjar condomínio amanhã. Não é assim. Você tem que acreditar no seu processo, tem que acreditar em você. Porque, literalmente, condomínio é plantar para colher. Literalmente. Nada acontece de uma hora para outra. É coisa que você vai fazendo, você vai desenvolvendo, vai trabalhando, vai melhorando. Por isso tem que acreditar no seu processo. Por isso tem que saber para onde você quer ir. Porque quando você sabe que quer ir, o tempo é o de menos. O tempo é consequência. Exatamente. Mas você vai construir o degrau, aquela caminhada, vai chegar lá. Você tem convicção daquilo. Eu acho que falta para a sociedade hoje é isso, é você ter essa convicção. O que você quer? Como você quer fazer? E ó, seguir o barco, meu jovem, ó, seguir o barco. A jornada, ela não começa... cada remada é importante, você vai melhorando, você vai aprendendo, vai se desenvolvendo, vai se avaliando, né? E vai se conhecendo para você chegar lá. E que bacana, fala assim, caraca, pô, tornei um puta do profissional. E aí você fala para você, não é para ninguém, é para você. Essa parte é a parte mais gostosa da vida. É quando você vai deitar e fala assim, puta, caralho, hoje eu fiz o meu melhor. Cumpri meu papel, exatamente, exatamente. A palestra 7, Thiago, ela teve, na realidade, o tema implantação condominial. Abra-se um mundo de descobertas. Só ali se vê o coelho branco. Né? E assim, foi composto do Inálvaro, que é um engenheiro que faz perícia, né? Que meus condomínios eu só recebo com o Inálvaro avaliando, fazendo um relatório minucioso de todos os detalhes que precisa. A Jamile Mascarenhas, que é advogada, e mostrou quais são os passos seguros para se receber o empreendimento, mesmo que não seja implantação, mas que você saiba que quando você entra é uma reimplantação, você precisa avaliar ele como um todo. A Nádia Correia, de Maceió, trouxe um checklist riquíssimo do síndico, Thiago, para que ele soubesse exatamente quais são os passos que ele precisa dar.
E a Vânia Reis deu um show de implantação, né, de como ela realmente precisa ser feita, quais são os documentos, o que é que precisa ser feito, quais são os passos, a gestão de equipe. Pense realmente que o pessoal saiu de lá vendo o coelho branco, Thiago. Eles viram que realmente não era tão simples assim, não é só receber um empreendimento. E foi algo que foi uma discussão assim gostosa e que as pessoas entenderam a complexidade que é realmente receber um novo empreendimento, seja da construtora, seja você começando como síndico em um novo local. Então, bem bacana. A última palestra foi composta eu, Dr. Rivalino Cardoso, advogado aqui de Salvador, a Caroline Pio, né, que é advogada que atuava aqui em Salvador e hoje está em Minas Gerais, e a Yasmine Fernandes, que é minha amiga de infância, que a gente se reencontrou e hoje é uma influenciadora digital com mais de 90 mil seguidores e movimenta aí, embaixadora do Shopping da Bahia, embaixadora de Spotify, ela virou uma gigante. E a gente colocou o seguinte tema: você, gestor, precisa persuadir ou influenciar? Então, assim, a gente trouxe a responsabilidade da gente em estar aqui nas redes sociais, Thiago. As pessoas que estão aqui assistindo a live da gente, quando a gente agrega conteúdo, se a gente está aqui para poder conseguir trazer conteúdo, é porque a gente tem que ter certeza no que a gente está falando. Porque as pessoas elas vão acreditar no que você está falando. Então, você, Verdade. na realidade, está influenciando pessoas que estão assistindo e está influenciando, inclusive, pessoas que fingem que não te vê, né? Porque tem um monte de player aí do mercado grandão que fala assim, eu não sei quem é Cristiane Romão, não sei quem é ela é uma blogueira de condomínio. E daqui a pouco, 2 semanas depois, tá lá fazendo a mesma coisa que Cristiane Romão está fazendo. O Cris, sabe o que eu acho mais importante isso? A gente entender, por isso que eu falo que é importante saber quem você é. Faz para você. Tudo que eu faço é isso. Eu vou atrás, vou pesquisar. Eu estou preocupado se tem 1 milhão de pessoas, se tem uma pessoa não. Que tem a pessoa mais importante que seja eu mesmo. Que eu posso estar envolvido, porque tudo que eu faço vai refletir no meu dia a dia. Eu acho que é essa cara, entendeu? Quando eu comecei, gente, quantas pessoas vai ter? Eu falei, não importa, vai ter eu e você que vamos conversar, vamos aprender um com o outro. Porque eu gosto sempre da posição do eterno aprendiz. Eu estou sempre tô ouvindo para aprender, o que eu posso aprender com o outro. Eu não julgo. Eu acho que essa questão também do julgar, né? Não, a vez que você falou, você deu uma oportunidade para a pessoa que ninguém nunca viu, cara. Isso. Mas talvez ela deu ali, você está aprendendo com ela, cara. Você começar, é isso que é a ideia. Eu acho que a ideia é se tornar sempre na posição de querer eterno aprendiz. É lógico que sempre você está ensinando e sempre você está aprendendo. A vida é assim, sempre está ensinando, sempre está aprendendo. Para me ensinar, eu preciso saber o que você falou, é buscar, é ler, buscar conhecimento, entendeu? E outra coisa, se as pessoas estão copiando, que bom, é sinal que está dando certo. Está influenciando, vamos usar a palavra influenciar. Estamos influenciando. É copiar mesmo, gente. Não tem nada de errado copiar, não, gente. Eu faço aqui o vácuo da empreendedor e falo, gente, se for para copiar, copia coisa boa, cara. Copia toque. Seu jeito de fazer. Só precisa perder as noites de sono que eu termino perdendo, porque aí é desvantagem, né, Thiago? Pô, eu faço a cabeça e o povo fica dando risada. Brincadeiras à parte. Mas a gente levou muito para essa questão da responsabilidade das mensagens que a gente passa, principalmente nas redes sociais. Mas também a gente trouxe o papel da liderança, né? Como é importante você, também como gestor, se questionar se você está influenciando a sua equipe ou se você está persuadindo. Porque as pessoas... Minha mãe sempre falava, ou você vai me respeitar, você vai fazer pelo respeito ou pelo medo, né? Então, assim, qual é o caminho que você quer que sua equipe te respeite, te siga? É pelo respeito, pelo exemplo? Você quer realmente fazer e eles começarem a produzir exatamente pelo exemplo e começarem a fazer de uma forma que vão começar a reproduzir o que você faz de uma forma que eu aprendi com o Cristiane, eu aprendi com o Thiago, eu aprendi com a Vânia Reis. Então, assim, a gente influencia. Eu até brinquei na minha fala, Thiago, que as pessoas que trabalham comigo, já trabalharam, sempre sabem que na minha sala tem sempre um potinho de balinha, um cafezinho e tal. E depois, quando eu volto nesses locais, eles já estão lá com um potinho de bala, com um cafezinho. Ah, Cristiane, eles estão te copiando? Não, eles entenderam o sentido da coisa. O propósito
daquilo ali não é só uma bala, não é só um café. A gente está falando de acolhimento num local que as pessoas vão te procurar justamente para ter 5 minutos de atenção. E a gente tem que valorizar mais essas pessoas, tá, pessoal? Fala isso direto. São seres humanos que fazem aquilo que você não quer fazer, porque você é preguiçoso, a verdade é essa. Né? Então, assim, é isso. São pessoas humildes que fazem o trabalho dele. Eu trabalhei um tempo aqui com a empresa e o cara ficava nem pagar. Eu falei, cara, na boa, esse cara precisa de dinheiro para pagar o aluguel dele, você precisa de dinheiro para pagar o alimento dele, cara. Se você trabalha para esse valor, o cara é pior que não. Pô, cara, paga com mês em dia, velho. Vamos valorizar isso, né? Cris, cara, agora E tem fechamos. que ir. 2024 tem que ir, né? Porque, cara, 2023 é bom pra Eu caramba. acho que você vai gostar, porque a gente vai mexer com tecnologia e gamificação. Você vai gostar. Só em estar com vocês eu vou gostar pra caramba. Eu gosto de ser humano, eu gosto de estar junto, de trocar ideia, aprender um com o outro, né? Como é que é o nome da sua mãe? Rita de Cássia Romão. Rita de Cássia Romão. Beleza, energias positivas aí para ela. Vamos lá, então, já que esse evento foi em homenagem à sua mãe, né? Para nós encerrar a live de hoje, qual foi o maior aprendizado que você teve com essa mulher que te empoderou, que trouxe a vida, falou assim, vai lá, vence, você é foda. Qual foi a maior lição de vida que você aprendeu com ela? Agora você pegou pesado, não estava da programação. Por isso que eu sou eu, entendeu? Eu tenho programação, você sabe disso? Eu acho, Thiago, que eu sinto muita falta de minha mãe, sabe? Eu acho que ela ia ficar muito orgulhosa de ver a mulher que eu me tornei. E que pena que ela não conseguiu ver presencialmente. Minha mãe foi vítima de feminicídio, Thiago. E assim, todos os dias eu me questionava como mulher, da forma de realmente não me fragilizar por isso, né? De saber que existem várias outras mulheres que também podem ter passado, e por mais forte que ela fosse, ela não conseguiu se desvencilhar disso, né? Então, o Empodera, ele foi criado para que todo dia eu conseguisse falar para mim mesmo que eu era capaz de fazer o impossível. E foi o que eu coloquei no meu post, aquela música, Um Sonho Impossível, sabe? Lutar quando não tem mais força, Thiago. E assim, foi uma semana tão desafiadora para mim. Eu acho que as pessoas não sabem dos bastidores, mas meu filho internou na segunda-feira, ficou internado, e eu não entendia por que estava acontecendo aquilo com ele. Depois, as lembranças dos palestrantes quebraram todas as lembranças, Thiago, todas. As 30 lembranças dos palestrantes, todos foram quebrados. E quando eu vi aquele vídeo de tudo acontecendo para dar errado, eu falei assim, então, eu sou filha dela, né? Se ela não desistiu, não sou eu que vou desistir. Então, o Empodera é todo ano para eu dizer a mim mesmo que eu não posso desistir e que eu não posso realmente me fraquejar nunca. Então... Cris, você é um ser de luz, minha amiga. Continua se iluminando, deixa ninguém apagar a sua luz, tá? Eu acho bacana isso. Se for duas coisas que eu acho importante, eu levo para minha vida. Primeiro, gente, tem que valorizar nossos ancestrais. A gente veio de algum lugar. E essas pessoas deram a vida pela gente. Talvez com a forma mais humilde de ser. Sempre com aprendizado para fazer a gente ser pessoas melhores. O teu pai não foi ruim com você, não. Ele queria o seu melhor. Ele queria fazer você... Eu falo que essa semana eu estava lá em casa de madrugada, no sábado, assisti um filme daquelas tenistas que são irmãs negras, né? E aí conta a história do pai delas que fazia, tem que treinar, não sei o que, não sei o que. Alguém olhando de fora fala, pá, você tá sendo muito rígido, mas ele queria o melhor para elas, cara. E é isso aí. E a coisa mais importante que você falou na sua fala, eu faço para mim. Talvez por isso que é legal, por isso que é gostoso, porque você faz para você. O resto é consequência, minha jovem. Por isso que eu falo, foque em você. Esse dia eu até mando um abraço à minha esposa, porque ontem teve uma discussão no sábado, ela falou assim, mas você não me compreende. Eu falei, não tenho obrigação de te compreender. O sentimento é meu. Eu estou aqui com você, mas eu não tenho como entrar na sua mente para resolver o seu problema. Não tenho como entrar dentro do seu coração para resolver isso. É você, cara. E eu acho que é isso que é o bacana do Alice no País da Maravilha. Ela nessa caminhada, ela se descobre, ela se encontra, ela entende, ela trabalha, ela cresce, ela desenvolve, é um processo.
Cara, parabéns, você é um ser de luz, meu amigo. Continua sempre assim, se iluminando. E ó, o que o outro pensa é o que o outro pensa, cara. E que bacana, você continue honrando seus ancestrais. E uma coisa, gente, nossos avós, nossos pais, os mais velhos do condomínio, eles têm uma coisa que a gente não tem, que é a experiência de vida. Se o Isso. cara tem 80 anos, sei lá, eu só tenho 38, ele já viu o dobro que eu vivi, então ele tem muito mais experiência que eu, cara. Isso é importante. Quando a gente tem esse olhar de humano, acho que é isso aí, é humanizar a gestão condominial. E é bacana quando a gente conhece a história das pessoas, que eu já gostava de você, meu amigo. Agora não. Mais ainda, cara. Que bacana, que fantástico, gente. E é isso, a gente tem que usar a rede social para isso, pro bem, cara. Para propagar o bem, coisas positivas, você entendeu? Eu ainda sou do cara que o amor vence. Para mim, o amor sempre vai vencer no final. E quando você foca em você, Cris, quando você foca em você que está assistindo, quando foca em você, Thiago, que estou falando, meu irmão, coisas maravilhosas acontecem. Porque o retorno é garantido, cara. É, Beleza? bem isso. E eu queria realmente agradecer as pessoas que me ajudaram a fazer, né, com que esse evento fosse realizado. Para mim é uma realização de vida. Não tem explicação. Não tem explicação. Só o mesmo que me ajudou aí, que teve comigo na correria, né? Jamile, todos os palestrantes, né? Que estiveram juntos. Então, assim, foi um momento muito especial e que eu tô assim... O pessoal vai descansar, Cris, mas eu tô cheia de energia, porque foi lindo de ver. Ó, arro! Energias positivas, minha amiga, todo mundo. São seis de luz. Valeu, cara. Obrigado. Esse papo hoje foi todo... Cris, gratidão, velho. Tudo de bom. Muito Obrigada, viu, Thiago? Um beijo, gente, para todos e até o Empodera 2024. Fala, galera. Energias positivas. Mais uma edição do Interesse Condominial. Abraço, beijo no coração. Fui!